ver com o Instagram. Platão, vocês conhecem, foi um dos maiores filósofos da história do Ocidente, o cara que primeiro, talvez, na história do Ocidente tenha escrito obras sistemáticas, relevantes, significativas sobre todos os grandes temas, questões, áreas do conhecimento da existência humana. Platão dizia que o mundo, tal como a gente vê, tal como a gente experimenta com os nossos sentidos, não é um mundo verdadeiramente real. Esse mundo que a gente experimenta com os nossos sentidos, as coisas que a gente pode ver, tocar, ouvir, cheirar, essas coisas que existem para nós, para os nossos sentidos, são apenas cópias imperfeitas de ideias perfeitas que estão num mundo que não pode ser acessado com os sentidos, só com a inteligência, só com o raciocínio, com a razão e a inteligência. Por isso ele diz, além do mundo sensível, esse mundo das coisas que a gente pode ver, tocar, ouvir, cheirar, esse mundo que a gente pode experimentar com os nossos sentidos, além dele, há um mundo inteligível, um mundo de formas perfeitas, um mundo de ideias perfeitas, únicas, imutáveis, incorruptíveis, que esse sim, esse mundo inteligível, constitui o que há de mais real no mundo. É o maior fundamento da realidade. O fundamento verdadeiro da realidade, o fundamento verdadeiro do mundo, está no mundo inteligível que é acessível apenas pelo raciocínio, pela razão, pela inteligência. Esse mundo inteligível é o que se chama muitas vezes de mundo das ideias. E aí é muito comum que a gente pense que isso significa que em algum outro mundo, um mundo além, existem as imagens perfeitas das coisas que a gente vê aqui. Como se, por exemplo, eu vejo, experimento essa garrafa d'água, mas ela é apenas uma cópia imperfeita de uma imagem de garrafa d'água que existe no mundo das ideias. Mas não é exatamente isso que Platão está pensando. Ele não está pensando em imagens perfeitas, não está pensando em algum objeto perfeito que está em algum outro lugar. O modelo de Platão para pensar essa coisa das ideias e do mundo inteligível é a geometria. Não à toa, lá inscrito no portal da Academia de Platão, estava inscrito: não entre aqui quem não souber geometria. Por que geometria numa academia de filosofia? Porque o modelo de pensamento de Platão é o da geometria. Voltando ao exemplo da garrafa. Essa garrafa seria a cópia imperfeita de uma ideia de garrafa. Mas ideia, em grego, se diz eidos. E eidos significa modelo, forma. Modelo, forma, como na geometria. Voltando à garrafa. Ela tem, na base, um círculo. Ela, enquanto corpo, é uma espécie de cilindro. E aqui, na ponta, é uma espécie de cone. E o círculo é regido por uma definição geométrica de círculo que serve para construir todos os círculos do mundo. E todos os círculos do mundo são, de certa forma, cópias imperfeitas dessa ideia, desse modelo geométrico de círculo, que é o conjunto de pontos equidistantes de um mesmo centro, certo? Assim como existe uma definição geométrica de cilindro que rege a construção de todas as formas cilíndricas do mundo, assim como existe uma ideia, um modelo, uma forma geométrica, uma definição geométrica de cone que rege a formação de todos os cones do mundo. E por mais que você use um aplicativo de computador para construir um círculo que você considera perfeito olhando, se você ampliar muito a imagem, você vai ver que ele é pixelado, que ele tem quadradinhos que o tornam ligeiramente imperfeito. Perfeição é justamente essa proporção geométrica, essa forma, esse modelo geométrico que servirá para construir todos os círculos, todas as formas geométricas do mundo. E esse modelo geométrico, ele é único, ele é eterno, ele é incorruptível, ele é imutável. Ele sempre regerá a construção de todas as formas geométricas da qual ele é a definição. Muitos séculos depois, um filósofo chamado Nietzsche implicou muito com Platão, porque ele diz: Platão, essa imagem de um mundo regido pela geometria, no qual tudo que a gente vive, tudo que a gente vê, tudo que a gente experimenta, tudo que a gente experiencia, todo o mundo que é vivido com os nossos sentidos, é sempre uma cópia imperfeita, desvalorizada em relação a um ideal perfeito que paira, único, eterno e imutável no mundo das ideias, no mundo inteligível. Nietzsche diz: isso tem uma implicação existencial muito negativa, porque a vida que a gente vive, o mundo que a gente vive,
é sempre meio que desvalorizado em relação a um ideal perfeito. Como se o mundo real fosse sempre menos, sempre uma cópia imperfeita, desvalorizada de um mundo verdadeiramente real, de um mundo ideal, somente por Platão acessível pela inteligência. Afinal, a gente não tem como experimentar com os sentidos essas definições geométricas que regem a construção de todas as formas geométricas. A gente só tem como acessá-las pela inteligência. Então, assim como eu usei o exemplo da garrafa, a gente pode pensar que uma montanha é uma espécie de cone, que uma árvore é uma espécie de cilindro imperfeito, que essa caixinha que está aqui é uma espécie de cubo imperfeito, e assim como tudo na natureza. E Platão extrapola essa lógica não apenas para as formas geométricas que a gente vê com os nossos sentidos, mas até mesmo para os estados de espírito, porque era muito comum que os gregos pensassem os nossos estados de espírito, tristeza, alegria, euforia, raiva, medo, como resultado de uma proporção quase que realmente geométrica entre os fluidos que atravessavam nosso corpo. A bile negra, a bile amarela, o sangue. Então, esses quimos que os latinos traduziram como humores, é o que ainda está na base daquilo que a gente diz. Hoje eu acordei de bom humor, hoje eu acordei de mau humor. Quando a gente fala em humor, a gente está se referindo ao humor, traduzido pelos latinos, do quimos grego, que são os fluidos fundamentais que compõem o corpo humano e que, dependendo da proporção de um em relação ao outro, geram estados de espírito, estados de alma, que são alegria, tristeza, medo, raiva. Mas então, muitos séculos depois, esse filósofo chamado Nietzsche implica muito com Platão e diz: não me interessa viver num mundo que é sempre uma cópia imperfeita de um mundo ideal. Isso é um nível de idealismo muito prejudicial à vida, porque a gente fica sempre acreditando que tem algum lugar muito melhor num mundo ideal no qual a gente tem que chegar, e que o mundo que a gente realmente vê e no qual a gente realmente vive é uma espécie de cópia imperfeita que não serve para nada. Agora, retomando a minha pergunta inicial, o que Platão tem a ver com o Instagram? Curiosamente, 2.500 anos depois de Platão, nós construímos tecnologicamente uma espécie de mundo ideal dos modelos, das formas perfeitas, em relação ao qual a vida que a gente vive é sempre uma cópia imperfeita, é sempre desvalorizada em relação a esse mundo ideal. Esse mundo ideal foi construído tecnologicamente pela gente e está hoje nas redes sociais. As redes sociais nos apresentam um mundo perfeito. Todo mundo tira as melhores fotos com as melhores companhias, nos melhores lugares. Todo mundo está sempre incrivelmente feliz, satisfeito. Todo mundo é lindo, maravilhoso, com os melhores filtros que o Instagram pode te proporcionar. Isso gera uma sensação, se a gente não toma muito cuidado, com essa brincadeira. Enquanto é uma brincadeira, construir um perfil virtual muito mais interessante do que eu próprio, se for uma brincadeira, tá legal. Assim, o problema é que a gente perde de vista que isso é uma brincadeira, um jogo, e muita gente passa a viver em função de imitar, de alcançar aquelas formas perfeitas que nos são mostradas pelas redes sociais, especialmente hoje, talvez pelo Instagram, que nos mostra a imagem perfeita de uma pessoa muito linda, muito feliz, sempre cercada das melhores companhias, sempre nos melhores lugares, lugares mais lindos, mais maravilhosos, sempre comendo as melhores comidas, sempre bebendo as melhores bebidas, de maneira que a gente fica se sentindo menos em relação àquela imagem que a gente vê como ideal, como perfeita. E isso pesa sobre nós, de maneira que a gente começa a sentir que a nossa vida, que a vida que a gente realmente vive, que as coisas que a gente realmente tem, que as companhias que a gente realmente tem ou não tem, que os lugares nos quais a gente realmente vai, são menos, são uma experiência menor, uma espécie de cópia imperfeita desse mundo ideal que nos mostram as redes sociais, aquelas imagens perfeitas que o Instagram nos mostra. Isso gera, por um lado, uma pressão enorme sobre nós, porque a gente tem sempre que fazer mais e mais e mais para chegar, se aproximar o máximo possível daquela vida ideal que o Instagram e as redes sociais nos mostram,
Por outro lado, podem nos gerar uma tristeza profunda, porque a gente sente que nunca alcançou, nunca alcançará aquele nível de satisfação perfeita daquelas pessoas, tal como a gente está vendo ali no Instagram. A gente começa a pensar que tem que se esforçar para ter o que elas têm, para fazer o que elas fazem. E aí, uma vez que tem o que elas têm, faz o que elas fazem, se é que tem alguma condição de ter o que elas têm, fazer o que elas fazem, porque às vezes a gente não tem sequer essa condição. Mas quando tem a condição de ter alguma coisa que elas têm, fazer alguma coisa que elas fazem, parece que fica faltando algo da experiência, né, para se igualar àquele mundo que é ideal. Porque na experiência tem várias circunstâncias envolvidas. Ali é um pequeno recorte da realidade, cheio de filtros, cheio de aplicações especiais, um pequeno recorte em que a pessoa realmente parece muito linda, muito feliz, cercada de muitas companhias maravilhosas, num local sensacional. Mas que a experiência completa, com todas as circunstâncias envolvidas, provavelmente não foi aquilo, né? Foi muito mais do que aquilo, com muitas coisas mais interessantes, muitas coisas menos interessantes, muitas coisas mais monótonas, muitas coisas mais vívidas do que aquela pequena foto, aquele pequeno quadro nos mostra naquele momento. Então, curiosamente, nós construímos o mundo das ideias platônico tecnologicamente, e hoje muitas vezes vivemos uma vida com a sensação de que a nossa vida está sempre desvalorizada em relação a um modelo ideal, a um padrão ideal ao qual a gente tem que chegar. Então é importante, né, se a gente se interessa por cultivar a liberdade mental, repensar a nossa relação com as redes sociais. Enquanto elas estão nos mostrando coisas bacanas que fazem a gente sair da nossa bolha, do nosso pequeno mundo, que elas também têm esse impacto positivo. Você pode pensar que uma pessoa que nascia numa aldeia medieval francesa no século XIII, ela ia morrer naquela aldeia medieval francesa do século XIII, acreditando que a única forma de vida possível era aquela que ela conheceu ali. E que a avó dela viveu, que a tataravó dela viveu, daquele mesmo jeito. As redes sociais têm esse poder de disseminação de formas de vida, de exemplos, de experiências diversas, que nos levam muitas vezes a romper assim, a bolha do nosso próprio mundinho e procurar coisas diferentes, experiências diferentes. Mas, por outro lado, se as redes sociais, se as imagens que nos são mostradas nas redes sociais são pensadas por nós como ideais de vida e de experiências de vida aos quais a gente tem que corresponder e sempre falha em corresponder, porque a vida real não é o ideal, não é a vida ideal, e a vida ideal não é a vida real, né? Isso gera um aprisionamento mental, de maneira que a gente fica servo de uma certa pressão para corresponder a certos pressupostos da vida virtual, da vida ideal virtual. Então é preciso, se o nosso interesse é cultivar a liberdade mental, repensar um pouco as nossas formas de relação com as redes sociais. É preciso trazer um pouco de Nietzsche para esse mundo platônico das redes sociais.